Nossa terceira aula sobre concordância e vamos começar. Meus caros, o último exemplo e a última regra acerca de sujeito simples. Então vejam bem, o sujeito é um pronome de tratamento. Quais são os pronomes de tratamento ou formas de tratamento? Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência, você. São formas de tratamento. E todo pronome de tratamento nós consideramos como se fosse um pronome de terceira pessoa. A concordância dos verbos e dos outros pronomes são sempre em terceira pessoa quando nós temos um pronome de tratamento. Vamos entender melhor? Vejam bem. Sujeito é um pronome de tratamento. A regra, o verbo fica na terceira pessoa. Exemplos, Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Então, em vez de fazer uma concordância, Vossa Excelência, sabeis o que seria esperado aqui com vossa, e muita gente faz essa associação, equivocadamente, óbvio. Vossa Excelência sabe, terceira pessoa. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Terceira. Então, Vossa Excelência sabe que o seu comportamento não agradou. Muitas vezes uma questão de prova vai testar o candidato da seguinte maneira: Vossa Excelência, sabeis que o vosso comportamento não agradou. Essa construção, sabeis e vosso, parece muito correta, muito adequada. Por quê? Porque aqui nós temos um vossa. Mas nós temos que entender que todo pronome de tratamento pede o verbo e os outros pronomes na terceira pessoa. É regra. Isso não se discute. Isso é unanimidade entre estudiosos. É assim. Então, vamos ver. Vossa Excelência sabe que o seu, meu, teu, seu. Terceira pessoa. Então, Vossa Excelência sabe que o seu comportamento não me agradou. Vossa Senhoria é magnânimo, mas o seu proceder é reprovável. Então, Vossa Senhoria também é um pronome de tratamento. Mas, professor, quando eu uso o pronome de tratamento, eu não estou me dirigindo à segunda pessoa com quem eu falo? Sim. Por exemplo, Vossa Senhoria sabe que o vosso proceder não foi adequado. É assim que eu converso com a pessoa, tratando-a de terceira pessoa com um pronome de tratamento. Embora eu me refira à segunda. A mesma coisa acontece com você. Você se equivocou. Porque o seu modo de pensar, veja bem, é terceira pessoa. Você se. Então, todo pronome de tratamento é de terceira. Ok? Então, vamos ver esse aqui. De novo, Vossa Senhoria é e não sois. Eu sou, tu é, ele é. Eu sou, tu és, ele é. Vossa Senhoria é magnânimo, mas seu, mesma coisa, meu, teu, seu, proceder é reprovável. Não se esqueçam disso. Essa é uma regra que cai muito em concursos e é muito simples. Concordância verbal com sujeito composto. Agora nós temos um sujeito que tem mais de um núcleo. Pedro e Paulo feriram-se. Então tem Pedro e Paulo. É um sujeito composto. O verbo concorda em número e pessoa com os núcleos do sujeito. Essa é a regra geral. Exemplo, o amor e a sabedoria são as duas asas do progresso. O amor e a sabedoria. Sujeito e sujeito. Quando nós temos uma situação desse tipo, nós falamos que é sujeito composto. Posso colocar quantos eu quiser. Tá? Então, a regra é, vai para o plural, concordando com os dois núcleos. Atenção, mas aí vem as exceções. Atenção, em caso de sujeito posposto, o que é isso? O sujeito, em vez de estar na sua posição mais habitual, que é no início do período, ele vai para frente, depois do verbo. Então, nós chamamos de sujeito pós-posto, ou seja, posto após.
Atenção, em caso de sujeito posposto, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo por atração. Pode. Então, é facultado ao falante, ao escritor, quando, na utilização da norma culta, fazer a concordância no singular ou no plural. Vamos ver? Começamos com a frase na ordem direta, SVC. A filosofia e a matemática, sujeito composto, farão o estudante crescer. Então, a concordância aqui se impõe. Tem de ser desse jeito, é a regra. A filosofia e a matemática farão. Mas aí nós vamos mudar a posição. Farão o estudante crescer a filosofia e a matemática. Olha aonde foi parar o meu sujeito. Lá na frente, depois do verbo. Então ele está posposto. Eu posso fazer a concordância atrativa ou posso fazer a concordância com os dois núcleos. Aqui estou fazendo a concordância com os dois. Farão o estudante crescer a filosofia e a matemática. A ideia é que os dois farão. E aqui, fará o estudante crescer a filosofia e a matemática. Então não tenham dúvidas em relação a isso. Eu posso fazer a concordância no plural ou posso fazer com o núcleo mais próximo, que nós chamamos de concordância atrativa. Ok? Então fará o estudante crescer a filosofia e a matemática. Mas por que disso? Porque tem uma ideia. Fará o estudante crescer a filosofia e fará o estudante crescer a matemática. Então, a regra é esta. Atenção! O verbo ficará no plural ou irá para o plural se vier acompanhado de pronome reflexivo recíproco. Como assim? Simples demais. Decidiram abraçar-se a vítima e o seu carrasco. Veja bem, a vítima abraça o carrasco abraça a vítima. Por isso que nós chamamos de reflexivo recíproco. É uma reflexão recíproca, de um para o outro, do outro para o primeiro. Então, forçosamente, o verbo irá para o plural. Decidiram abraçar-se a vítima e o seu carrasco. Aqui não há possibilidade de singular. Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Aqui tem algo bem bacana. Regra, é preciso seguir a ordem seguinte. Primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Teoricamente começa um pouco complicado, mas é simples. Vejam, eu e ele. Então nós temos um sujeito composto por núcleos com pronomes com pessoas diferentes. Pessoas gramaticais aqui são diferentes. Eu é a primeira pessoa, ele é a terceira pessoa. E aí, o que acontece? A regra é essa. A primeira prevalece. Se for a segunda e terceira, que tu é segunda, eu, tu, segunda. O tu prevalece sobre a terceira. Então, veja bem, a primeira prevalece sobre a segunda e a segunda sobre a terceira. Então, aqui, segunda sobre terceira. Vamos ver? Eu e ele nos tornaremos. Então, a pessoa aqui é a primeira que prevalece. Ué, mas nos vai para o plural. O detalhe é esse, que vai para o plural. Eu e ele nos tornaremos. Eu tornarei, tu tornarás, tornará, ele tornará. Nós tornaremos. Então, veja bem, primeira pessoa, só que foi para o plural. Por quê? São dois aqui. Eu e ele nos tornaremos amigos e sócios. Tu e ele, esse aqui prevalece. Tu e ele vos tornareis. Mas por que vos? Porque o plural de tu é vós, segunda pessoa. Eu, tu, segunda. Ele, nós, vós. Então vai para a pessoa menor no plural. Tu e ele vos tornareis amigos e sócios. Então, vejam bem, tu e ele vos tornareis. Mas tem um asterisco aqui e é muito importante guardar. Tu e ele se tornarão. Por quê? Porque pode também pensar no conjunto. Tu e ele, vocês. Vocês se tornarão. Tu, olha bem, eu conversando com as pessoas. Tu, Antônio,
e ele, o João, se tornarão amigos e sócios. Posso pensar dessa forma, a gramática normativa aceita dessa maneira também. Então, neste caso aqui, de poder ser trocado por vocês. Perfeito? Atenção, a regra da atratividade que vimos aqui, a regra da atratividade do sujeito posposto, aplica-se aqui também. Tornar-me-ei eu e meus filhos cidadãos de bem. Por que atrativa? Veja bem, tornar-me é primeira pessoa. Tornar-me-ei eu, então, e meus filhos cidadãos de bem. Qual seria a outra possibilidade? Tornar-nos-emos, eu e meus filhos cidadãos de bem. Porque eu e meus filhos, a concordância pediria o plural de primeira pessoa, que é nós. Eu, tu, ele, eu, tu, ele, nós. Então a primeira pessoa é eu, é plural, nós. Mas aqui eu posso fazer a concordância atrativa com o primeiro. Tornar-me-ei eu e meus filhos cidadãos de bem. Tornar-nos-emos eu e meus filhos cidadãos de bem. Também estaria correto, mas eu só estou querendo ajustar a regra. 2. Sujeito composto com núcleos ligados por com. Regra, o verbo fica no plural, a menos que o com inicie uma expressão entre vírgulas. Interessantíssimo aqui. Exemplo. O pai com seus filhos viveram uma vida honrada. Então, temos o pai e seus filhos. Esse com é um i. O pai com seus filhos, o pai e seus filhos viveram uma vida honrada. Observem que tanto viveu uma vida honrada o pai, quanto os seus filhos. O pai teve uma vida honrada, os filhos tiveram uma vida honrada. Então, tanto um quanto o outro. A vida honrada se distribui para filhos e para o pai. Então, acompanhe. O pai com seus filhos viveram uma vida honrada. Todo mundo aqui. Vamos ver o outro caso? O pai, com seus filhos, viveu uma vida honrada. Então, observem, o pai, com seus filhos, viveu uma vida honrada. O primeiro ponto que nós ressaltamos é que a leitura é diferente. A semântica aqui é sensivelmente diferente. O pai viveu, na companhia de seus filhos, uma vida honrada. Vida honrada aqui é o pai. Ele teve vida honrada. A informação aqui dos filhos não contempla a ideia de que tenham vivido uma vida honrada. É possível fazer essa distinção. O pai, com seus filhos, viveu uma vida honrada. O pai juntamente com os filhos. Mas, professor, que confusão? É um pouco confuso. Por quê? Quando nós colocamos entre vírgulas, alguns estudiosos entendem que isso aqui é uma adjunta adverbial de companhia e não um caso de sujeito composto. O que nós vimos aqui atrás, sem as vírgulas, com certeza é um caso de sujeito composto. O pai com seus filhos, tirem as vírgulas, e voltamos ao caso anterior. O pai com seus filhos viveram uma vida honrada, ou seja, o pai e seus filhos. Sujeito composto. O pai, um núcleo, seus filhos, outro núcleo. Mas aqui alguns entendem que é adjunta adverbial de companhia. O pai, com seus filhos, juntamente com os seus filhos, viveu uma vida honrada. Está óbvio que a informação de viver, vida honrada, está com o pai. Discussões entre gramáticos à parte, se nós queremos que todos tenham vivido uma vida honrada, nós vamos tirar as vírgulas e mandar para o plural. Se nós queremos que apenas o pai tenha vivido uma vida honrada em companhia com os seus filhos, manteremos o verbo no singular. E isso você pode transpor para diversas outras construções fraseológicas na hora de fazer a sua redação.
aparecem oportunidades, e oportunidades de nós nos expressarmos da forma escrita e até falada, levando em consideração essas pausas aqui, ok? 3. Sujeitos com núcleos acompanhados pelas palavras cada ou nenhum. A regra é, o verbo fica no singular. Cada, nenhum. Exemplos, cada ser humano, cada animal possui uma centelha divina. Aqui eu já tive o cuidado de repetir o cada e de repetir o nenhum, para que vocês entendam que mesmo repetindo, fica no singular. Cada ser humano, cada animal possui uma centelha divina. Mas, professor, aqui cada ser humano e cada animal é um sujeito composto. Sim, a regra manda ficar no singular quando cada estiver acompanhando os núcleos. Ou nenhum. Nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum inimigo possui. E não possuem. Possui o poder de nos fazer um bem ou um mal que não merecemos. Então, nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum inimigo possui o poder. Isso é regra, gente. Decidiram que deveria ser desse jeito, pelo uso, ok? Pelo uso dos grandes escritores, daqueles que manejam a língua num outro patamar. 4. Núcleos sinônimos no singular. Os núcleos são sinônimos, ou seja, se equivalem em termos semânticos. Essa questão de sinônimos é muito importante levar em conta o contexto, porque às vezes o dicionário apresenta uma palavra como sinônima da outra, mas o uso não permite. Como, por exemplo, só para a gente esclarecer, João está ficando calvo ou está ficando careca? Nós podemos utilizar tanto calvo quanto careca. Agora, o pneu do carro só está ficando careca. Nunca que se vai dizer o pneu do carro está ficando calvo. Eu estou com um pneu calvo. O pneu do meu carro... Não, careca, pneu careca. Então o uso consagra, às vezes, apenas uma possibilidade entre palavras sinônimas. Vamos tomar cuidado com isso. Núcleos sinônimos no singular. Regra, verbo no singular ou plural. Vejamos, a tranquilidade e a calma, então, sinônimos. O ajudava a progredir. Ou a tranquilidade e a calma o ajudavam a progredir. Tranquilo. Aceitam as duas formas. 5. Núcleos em gradação. Começa pequeno, termina no maior, começa no maior, termina no menor. Isso é gradação. Pode ser ascendente ou pode ser descendente. Aqui nós estamos trabalhando com uma gradação ascendente. Qual é a regra? Verbo no singular ou plural. Muito lógico. Exemplo. Um olhar, uma palavra, um gesto. Então, houve uma gradação aqui, uma intenção de colocar um menor para o maior. É claro que isso tudo é muito subjetivo. Um olhar, uma palavra, um gesto, bastou para ele chorar. Mas, professor, já que podem os dois, então eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas se você não guarda a regra, vem numa prova, às vezes uma situação desta aqui, ó, bastou, e você não é capaz de entender que é possível estar no singular por se tratar de uma gradação. E você acha que está errado o singular. Se vier no plural, acerta tranquilo, mas eles vão trabalhar com o que é mais difícil, com o que é menos intuitivo, porque aqui nós temos uma situação de sujeito composto. Um olhar, uma palavra, um gesto, é um sujeito composto, só que é um sujeito composto que está em gradação. Aí ele não fica na regra inicial, que é colocar sempre no plural. Interessante isso, né? Ok? Então vamos lá. Atenção! Na presença de um termo resumitivo, o verbo concorda com ele. Como assim? É um termo que resume o que ficou para trás no sujeito composto. Um olhar, uma palavra, um gesto,
Nada disso bastou para ele se comover. Eu posso tirar o disso também. Nada bastou para ele se comover. Não interessa. O sujeito vai concordar com o resumitivo, tá? Nada. 6. Sujeito formado pelas expressões um e outro, nenhum nem outro. O verbo no singular ou no plural. Regra. Já vimos. Exemplos. Um e outro investiu ou investiram em bons valores. Um e outro investiu ou investiram em bons valores. Nenhum nem outro investiu ou investiram em imóveis. Nenhum nem outro investiu. Interessante isso. Eu posso pensar nas partes, nenhum nem o outro investiu. Ou pegar os dois no conjunto, investiram. Coisas da língua portuguesa. Atenção, se houver ideia de reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo, um e outro se ajudaram na dificuldade. Aqui existe o que nós chamamos de reciprocidade. Um ajudou o outro ajudou o primeiro. Um e outro se ajudaram na dificuldade. Nenhum nem outro se ajudaram na dificuldade. Atenção, a expressão um ou outro exige o verbo no singular. Ok? Por que, professor, aqui está excluindo? Aqui é um e outro. Aqui é um ou outro. Um ou outro será eleito presidente. Só pode um. Um ou outro conquistará o primeiro lugar. Um ou outro. Esse ou aqui realmente é de exclusão. Eu não poderia colocar um e outro conquistará o primeiro lugar. Né? Se eu quero que um e ou outro conquiste. Se eu colocar um e outro, aí eu volto na situação anterior, posso colocar no plural também. Mas aqui exclui com o ou. Um ou outro conquistará o primeiro lugar. Ok, pessoal? Às vezes é importante voltar na frase, repetir, enfatizar, para que vocês guardem. Nós temos, pela nossa experiência, essa percepção. Realmente repetindo. Como diz um ditado muito importante na área do aprendizado, a repetição é a mãe da habilidade, ok?